Boa noite, minha amiga Ruth. Há quanto tempo, né? Tava aí com essa crise alérgica, né? Tipo uma crise alérgica, mas tô voltando agora, voltando pra falar sobre futebol, né? Boa noite também, claro, aos nossos ouvintes, aos ouvintes do programa Tô de Olho, também quem tá nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, e tô voltando pra falar de futebol e voltando em grande estilo para falar sobre seleção brasileira, tá? Tá. Porque daqui a pouco, 9h45 da noite, vamos ter Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Esse jogo acontece lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a situação é a seguinte, nós temos duas seleções que não vivem um bom momento. E é um duelo direto. O Brasil vem de 2 empates, né? Diante de Venezuela e Uruguai, enquanto a Colômbia vem de 2 derrotas. Diante de Uruguai também e Equador. Vitor, como é que funcionam as eliminatórias da Copa? São jogos de ida e de volta? Exatamente. Jogos de ida e volta, pontos corridos. Como vai aumentar o número de classificados para a próxima Copa do Mundo, então o número de classificados aumentou também. Se não me falha a memória, durante o programa eu posso até pesquisar rapidamente para informar, mas se eu não me engano são 6 classificados para a próxima Copa do Mundo, Copa de 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos. Todos os times têm que fazer a parte da eliminatória, né? Mesmo quem ganhou a última Copa. Exatamente, todos. Só os únicos times, a única seleção que está classificada direto para a Copa do Mundo são só os países que vão sediar a Copa. Como em 2014 o Brasil, mesmo jogando as eliminatórias, né, porque é obrigatório jogar, já estava classificado, né, como em 2026 vai ser Estados Unidos, Canadá e México, os 3 também já estão classificados para a próxima Copa do Mundo. E aí, minha amiga, o Brasil, ele tá na 5ª posição com 18 pontos de 36 disputados. A Colômbia é o 4º colocado com 19 pontos. E é um jogo duelo direto entre duas seleções fortes, né? Principalmente assim, porque o que acontece? Na história nós sempre fomos muito bons, fortes, né? E há alguns anos atrás, principalmente ali no começo dos anos 2000, o Brasil tinha uma seleção muito superior às outras do futebol sul-americano. Mas com o passar do tempo e a evolução do futebol, a evolução da tecnologia, e com todos os clubes tendo acesso a todas as tecnologias possíveis e estudos, enfim, acabou que se igualou muito. E hoje a seleção colombiana bate de frente com o Brasil, mesmo, né? Tanto que o Brasil jogou na Copa América contra a seleção colombiana, foi um jogo complicadíssimo, né? Foi até empate o jogo lá nos Estados Unidos. Então, hoje é um jogo complicado para a seleção e a seleção precisa vencer. Porque a nossa seleção está vivendo um momento de muito altos e baixos e está tendo uma grande desconfiança em relação a não só a classificação para a Copa do Mundo, algo que seria uma tragédia para nós brasileiros, porque o Brasil é a única seleção do mundo que nunca ficou de fora de nenhuma edição de Copa do Mundo. É a única. Ganhando ou perdendo, estava lá. Além de ser a maior vencedora da história das Copas do Mundo com 5 títulos. Né? Então assim, seria uma tragédia o Brasil ficar de fora. E tá sendo questionado isso. Será que o Brasil vai se classificar ou não? Né? Porque são muitas vagas. Mas a seleção não vem apresentando um bom futebol. Contra o Uruguai sofreu bastante para conquistar um empate, jogando em casa, né, em Salvador, né? E também essa desconfiança tá sendo refletida no público, né? Um jogo em Salvador, por exemplo, foi um público baixíssimo, né? Claro, também tem a questão do preço dos ingressos e tal, mas se o Brasil tivesse vivendo um bom momento, seria casa cheia, e não é isso que está acontecendo. Mas vamos falar agora da prática, né? Porque daqui a pouco essas duas seleções vão entrar em campo e a gente, como sempre, vai trazer aqui as prováveis escalações dos dois times, tá? Vamos começar com o Brasil. Quem tá nos acompanhando pelo YouTube tá conferindo aí a arte. O Brasil deve ir no 4-3-3, a escalação é o esquema utilizado pelo técnico Dorival Júnior. O Brasil deve ir
a campo com Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, a dupla de zaga com Guilherme Arana na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Gerson os dois volantes, o Rodrigo é o meia de criação, Rafinha, Vini Júnior e João Pedro. O trio de ataque é a seleção que enfrentou o time do Uruguai. Vale lembrar que a gente estava contando a princípio com o retorno do Neymar, mas o Neymar se lesionou, acabou cortado da seleção. Então não vamos ter Neymar para esse jogo da Colômbia. Também temos a provável escalação da Colômbia, que é a seguinte, ó. A Colômbia também deve ir no 4-3-3, com o Camilo Vargas no gol, Daniel Munhoz na lateral direita, a dupla de zaga Davidson Sanchez e John Lucumi são os dois zagueiros, com Johan Mojica na lateral esquerda, Jefferson Lerma e Richard Rios, jogador do Palmeiras, são os dois volantes. John Arias, que joga no Fluminense, é o meio campista, junto ali com James Rodrigues, que joga no futebol mexicano. O ataque, Luiz Dias e Rafael Borré. Luiz Dias joga no Liverpool e Rafael Borré joga no Inter de Porto Alegre, joga no Brasil. Nós temos aí, ó, 3 jogadores do Brasil na seleção titular da Colômbia: Richard Rios, John Arias e Rafael Santos Borré. Pois boa sorte, né? Resta nos desejar boa sorte mesmo, E né? torcer. E torcer, pois é. A situação não tá fácil. Exatamente. E só para finalizar rapidamente, hoje a CBF definiu horário e data do jogo entre Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Esse jogo foi adiado por conta da participação do Bahia na Libertadores, tá? Esse jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 26, às 7 horas da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o duelo entre Ceará e Sampaio Corrêa, que a princípio estava para o dia 23, agora está sem data definida por conta da proximidade desses dois jogos. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã.